Terceira receita para o fracasso, para que a gente não cometa nenhum desses erros e não siga nenhuma dessas receitas. Muito pelo contrário. Bom dia, mulheres diferentes. A terceira receita é colocar foco em um plano ruim. Então, vamos lá, vamos relembrar. A primeira receita é para o fracasso, ou seja, a receita do que a gente não deve seguir e não deve fazer é guiar o nosso plano por alguém que não tem plano ou que nem está no nosso plano. Então, a primeira receita é quando a gente tem um plano e, no entanto, a gente acaba fazendo as coisas por alguém que não tem um plano, que não está alinhada com o nosso plano. Por exemplo, a gente ter um plano, a gente tem um sonho, a gente fez um plano para esse sonho, é casada e não incluiu o marido nesse sonho, ou não incluiu no sentido de não partilhar com ele o nosso sonho. Então, o nosso companheiro, o nosso marido, nem sequer sabe que a gente tem um plano, que a gente tem um sonho e que a gente fez um plano para este sonho. E aí, ele não tem plano. Então, ele não tem um plano, ou o plano dele é diferente do da gente, ou até ele nem quer sonhar o mesmo sonho e ter o mesmo plano que a gente. Não houve um alinhamento. Isso acontece muitas vezes, né, a maior parte do tempo, quando a gente tem um companheiro, tem um marido e não alinha com ele o nosso sonho, o nosso plano, mas acontece também com mulheres que têm filhos, né, e pode ser filho pequeno, pode ser filho grande, mas não compartilha o sonho com os filhos e não alinha os seus planos com eles. Então, também volta para o mesmo lugar onde você tem um plano e esse plano acaba sendo só seu, de mais ninguém. E é claro que as pessoas envolvidas, no caso agora falando de filhos, eles não têm como saber o que você está planejando, o que você está querendo e o que você está tentando. E aí, muitas vezes, acabam te conduzindo a caminhos diferentes, né, do seu plano. Então, é preciso também alinhamento. Num terceiro estágio da gente se guiar por um plano, ter um plano e se guiar por alguém que não tem plano, também pode ser no profissional. Pode ser que no seu trabalho você tenha um plano de melhorar de carreira, de subir de cargo. Pode ser que você tenha um plano para que o departamento que você trabalhe flua melhor, renda melhor, enfim. Você tem um plano profissional no seu trabalho, mas você não compartilhou isso com os outros colegas de trabalho ou com o seu superior, ou seja, ninguém sabe do seu sonho para dentro da empresa e nem o seu plano. E aí, obviamente, as pessoas não alinhadas com o que você pretende, com o que você planejou, elas vão o tempo todo te tirar dessa rota, desse plano, desse objetivo, porque elas não sabem do seu plano. É isso que é se guiar por alguém que não tem um plano, tá? Essa é a primeira receita do fracasso. Seja qual for o seu sonho, seja qual for o seu sonho e o plano que você traçou para realizar o seu sonho e os objetivos que você tem para realizar o seu sonho precisam ser alinhados com as pessoas envolvidas, ou com certeza é um plano que vai fracassar. É uma receita para o fracasso, ok? A segunda receita, aliás, para que o seu plano dê errado, para que o seu plano acabe se tornando um fracasso, é não agir dentro daquilo que você planejou. Você sonhou, você planejou, você traçou objetivos, mas não cumpre.
não faz aquilo que você planejou fazer, ou nem sequer fez um plano, não fez um planejamento, não traçou objetivos. Obviamente que você não vai conseguir seguir, você não vai conseguir avançar, porque você vai se perder no meio do plano, porque a vida da gente, ela não é reta, ela é linear, ela é circular, e nos problemas do dia a dia e todos os problemas que aparecem na sua vida a partir do seu sonho, a partir do momento que você teve um sonho, mesmo que o planejamento para esse sonho tenha ficado só na sua cabeça, ou que você não tenha feito um planejamento para esse sonho, mas a vida viu o seu sonho, você mostrou para a vida o seu sonho quando você pensou nele. E a partir daí, tudo vai acontecer para que você caminhe em direção ao seu sonho, para realizar o seu sonho. E aí, se você não tem um plano, a vida vai te mandar aleatoriamente o que você precisa. E antes que você resolva uma questão, que você tire uma camada do repolho, já vai vir outro, e vai vir outra, e vai vir outra, e essas são as pré-quedas. A vida está te mandando tudo em direção para que você resolva, para que você avance em direção ao seu sonho. Mas se você não tem um plano, e se você não segue esse plano, obviamente vão vir coisas que você não vai entender por que está vindo, por que está acontecendo e o que você precisa fazer, e não está alinhado com o seu sonho, nem com o plano que você ou teve ou não está seguindo. Então você vai se perder diante do plano, vai fugir do foco, vai fugir dos seus objetivos e obviamente o seu sonho não vai se realizar. E é assim que a maioria de nós vivemos a vida toda. Nós vivemos assim, por isso que os nossos sonhos nunca se realizam, ou se realizam pela metade, ou quando se realizam a gente pensa, não era bem isso que eu queria, porque a gente não mostra para a vida exatamente o que a gente quer. A gente joga para o alto, mas a vida viu. Então essa é a segunda receita para o fracasso. A terceira e última receita é colocar foco num plano ruim. Então quando você coloca foco num plano ruim, obviamente é a terceira receita do fracasso. Imagine você colocando foco, disposição, energia, concentração em um plano ruim. É muito frustrante dar o seu máximo para um plano que não vai te levar para lugar nenhum. Porque muitas vezes nós acabamos fazendo planos que não estão conectados com o nosso sonho. A gente se perde e faz planejamento para a vida, para o ano, para o dia, e esse planejamento não se conecta com o nosso sonho grande. A gente se perde muito nisso. Eu já fiz isso várias vezes e eu vejo muitas mulheres fazendo isso. Tem um sonho, no entanto, o planejamento diário, o planejamento de vida, o planejamento para o mês que vem, o planejamento do ano, não tem nada a ver com o sonho, não está conectado, não vai te levar em direção ao sonho. A gente se perde nisso. Por exemplo, muitas vezes, e eu vejo muitas mulheres, por exemplo, fazendo cursos, dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo, investindo dinheiro em um curso que não tem nada a ver com o sonho dela. Eu vejo muitas pessoas gastando sua energia, colocando foco em um trabalho que não tem nada a ver com o seu sonho. Por exemplo, tenho atendido muitas mulheres que dão o seu máximo, fazem o seu melhor no trabalho que tem, porque isso até foi ensinado aqui, né? É passado, sempre deu o seu máximo, sempre deu o melhor. No entanto, se você dá o seu máximo, se você dá o melhor, se você coloca toda a sua energia, todo o seu empenho, todo o seu foco em um trabalho do qual você não quer estar, não é o trabalho que você sonha ter um dia ou que você nem quer trabalhar. E aí você está colocando foco, energia, disposição naquele trabalho, dando o seu máximo para uma coisa que não está conectada com o seu sonho.
Então, sempre a gente vai dar o nosso máximo, vai dar o nosso melhor, se estiver conectado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente sonha, com o plano de vida que a gente tem. Então, por exemplo, se o meu plano de vida é não trabalhar, ou trabalhar menos, ou trabalhar em outro lugar que não seja aquele onde eu estou, o que vai adiantar eu dar o meu máximo, eu colocar o meu foco, eu fazer o meu melhor, eu gastar tempo e disposição para aquele trabalho, se não é o que eu quero fazer para o resto da vida, se não está conectado com o meu sonho de trabalhar menos, ou de trabalhar na minha própria casa, ou de trabalhar num trabalho que seja meu, ou de trabalhar dentro da minha casa, ou de nem trabalhar. Então, é um plano ruim. Tem pessoas fazendo curso, se aprimorando para a área que trabalha, sendo que o sonho é não trabalhar mais naquela área. Também, e eu cometi esse erro até 15 dias atrás, né? O erro de ter um plano para mudar, por exemplo, o meu sonho grande era restaurar o meu relacionamento, e na minha mente restaurar o meu relacionamento era restaurar a minha vida, o meu relacionamento mesmo diário com o meu marido. E aí, eu muitas vezes estava colocando foco na mudança que eu queria que ele fizesse, que acontecesse com ele, e muitas vezes eu não percebia que a mudança só iria acontecer a partir de mim. Então, por mais que eu me lembrasse disso, soubesse disso, tivesse feito um plano para isso, eu foquei o meu plano em nós dois. Eu foquei o meu plano em ter uma atitude, mudar um padrão, quebrar um padrão, modificar uma situação em mim, mas esperando o resultado nele, contando com o resultado dele. E algumas vezes eu me frustrei porque eu criei expectativas de que eu fazendo a minha parte automaticamente a dele seria feita. Só que a coisa não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque quebrar um padrão é complicado e esse padrão vai se manifestar pelo menos 3 vezes e ele tem camadas. E a gente não sabe quantas camadas tem aquele padrão que a gente precisa quebrar. E cada camada que a gente tira, a sensação, quando a gente fala de problema, repolho e tirando camadas, a sensação é que cada camada que a gente tira vai ficando mais fácil. E eu descobri, vivendo isso no dia a dia, que cada camada que a gente tira é mais profunda, é mais difícil, é mais doída. Está mais enraizada na alma e no ser da gente. E aí a gente acaba se perdendo e acreditando que não está dando certo, que não está acontecendo, que não está surtindo o efeito que era necessário, porque assim como eu, muitas pessoas estavam projetando o resultado no outro. Então, eu fazendo a minha parte, automaticamente teria que acontecer o resultado no outro, no caso, no meu marido. Só que eu entendi, há poucos dias atrás, nesse mês dos detalhes, que o sonho grande é mudar o meu relacionamento, melhorar o meu relacionamento, ter um relacionamento maravilhoso, primeiro começa em mim, na forma como eu me relaciono comigo mesma. E a vida tem me trazido inúmeras situações, desde que eu coloquei esse sonho no papel e planejei, e só há poucos dias eu fui realmente entender que o melhorar o meu relacionamento era melhorar em mim, eu
da forma como eu me relaciono comigo mesmo e da forma como eu me relaciono com todas as pessoas. Todas as pessoas. E isso me mostrou que eu estava colocando foco em um plano ruim. Ou seja, o plano não tinha o foco necessário. Eu fiz o sonho, mas eu não fiz o plano com o objetivo certo. Eu foquei numa questão a dois, sendo que o plano era só meu. Então vocês percebem que eu cometi os 3 erros, eu usei as 3 receitas para o fracasso em um único plano, em um único sonho. Então, colocar foco num plano ruim, que era o meu, focado não só em mim, mas também no resultado da outra pessoa, estava me fazendo patinar e passar por situações cada vez mais complicadas até que a vida conseguisse me mostrar aonde eu estava errando, aonde eu estava colocando foco e aonde meu plano estava ruim. Então, revise o seu plano, revisite o seu plano, porque vejam só, o meu plano estava alinhado com o meu marido. No entanto, ainda assim, era um plano ruim, porque eu estava contando com o resultado dele. E mesmo que eu tenha tido muito resultado, ainda assim, o foco estava no lugar errado. O foco estava no relacionamento entre nós dois, e não no meu relacionamento comigo mesma e no meu relacionamento com todas as pessoas. Porque somente assim o meu relacionamento pode melhorar. Então, não cometa os erros, não siga a receita para o fracasso. E isso trago para vocês esses 3 pontos para que vocês entendam que é muito mais profundo do que parece. Mas o resultado também é muito gostoso de viver, de ter, de ver, de entender. E aí sim, quando a gente foca no plano certo, aí sim a vida corresponde com muito mais facilidade, rapidez e energia. Porque é claro, a vida é justa e ela está esperando que a gente veja o que a gente precisa ver e ela vai trazer isso pra gente. Então, se preciso for, ouça esse áudio de novo. E se preciso for, e se você sentir necessidade, e eu já tiver apagado no grupo, me peça as outras 2 receitas para o fracasso. Porque a vida é justa e tá vendo que você viu o que você acabou de ver agora.